Salve, salve galera, começando mais um episódio do 3 Pontos Já Falta, seu ponto de encontro aqui sobre a NBA. Vamos falar hoje dos últimos jogos dos playoffs aí desta última terça-feira. Terça não, segunda, né? Terça é hoje, segunda foi ontem, dia 8 de maio. Vamos falar da vitória, Filipão, do Los Angeles Lakers. Vitória apertadíssima sobre o Golden State Warriors. O Lakers faz 3-1 na série e está muito perto da classificação para as finais da Conferência Oeste, Filipão. Quem também tá perto da final de conferência, mas do leste, pô, ficou até se escondeu aí, é o Miami Heat, que venceu o New York Knicks em casa, abriu 3-1 na série e agora pode garantir a vaga no próximo jogo no Madison Square Garden. Muita coisa pra gente falar, muito detalhe, muito ajuste técnico, muita atuação importante nesses dois jogos, mas primeiro de tudo é hora da gente agradecer aqui a sua audiência, agradecer aqui o seu apoio, o seu carinho aqui com o 3 Pontos e a Falta, que tem crescido pra caramba nesses playoffs e a gente fica feliz demais de vocês estarem aqui com a gente. E a gente sabe, como sempre, que esses vídeos do Lakers costumam trazer muita gente nova aqui pro canal, então ó, já deixa o like no vídeo, primeiro de tudo, e assine o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada, né, Filipão? Assim vocês ficam atualizados e atualizadas sobre os playoffs da NBA, porque a gente está comentando todos os jogos até agora. Filipão, vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui. Lakers venceu o Golden State Warriors num jogo cheio de nuances, cheio de ajustes táticos, muita coisa interessante que a gente viu dos dois lados, né? Assim, o Steve Kerr mais uma vez tentou fazer aquela surpresa que ele conseguiu fazer no jogo 2 com uma substituição tentando pegar o Lakers prevenido, colocando o Gary Payton segundo, né, o Luvinha, como titular. E deu muito certo, né, porque a gente viu o time do Warriors muito mais ágil, né, conseguindo fazer muito mais pontos em transição e pegando o Anthony Davis desprevenido de um outro jeito, né, porque o Lakers estava precisando muito do AD no ataque. E aí, quando não convertia, ou também quando convertia, eles se viam naquela situação em que o Warriors estava atacando muito rápido e o AD não conseguia voltar. Porém, o Lakers também tinha uma carta na manga, Filipão, que atende pelo nome de Lonnie Walker, o quarto. Incrível, cara. Cara que estava completamente esquecido, mofando no banco de Los Angeles Lakers, volta pra ser o herói do jogo, Filipão. Incrível. Como você viu essa... Tem muita coisa pra gente falar. Onde você quer começar a sua análise da partida? Tem muita coisa pra falar e às vezes eu me perco, Bruno, porque é tanta coisa que a gente quer pontuar, mas a primeira eu sei muito bem o que eu quero dizer. Parabéns, Bruno Silva! Senhoras e senhores, hoje é aniversário do nosso Bruno Silva, do nosso âncora, do nosso capitão junto aqui, o cara que segurou as pontas desses 3 pontos e a falta logo no começo, logo lá atrás, quando eu não tinha forças, quando eu nem sabia o que fazer, era ele quem fazia, quem dava o sangue para realizar esse sonho nosso hoje, que a gente está chegando em algum lugarzinho hoje. Então a gente deve muito a você, Brunão. Então eu quero te agradecer pelo que você fez, pelo 3 pontos e a falta, mas principalmente por você faz quanto amigo. Você é meu irmão de vida, você sabe disso. Então eu quero que todo mundo aqui embaixo comente. Parabéns, Brunão, aqui. Vamos flodar nos comentários. Que o Brunão é um cara sensacional, um cara no coração surpresa muito grande. Essa aí, pô. E eu queria deixar essa homenagem para ao vivo num bloco do Lakers ainda, Brunão. Olha senhoras e só. senhores, torcedor do Lakers. Que jogo. Se alguém me contasse ontem mais cedo que o Lakers ganharia não por uma performance lendária do LeBron ou uma aula defensiva do Anthony Davis, mas porque o Lonnie Walker pegou fogo no quarto, eu ia dizer que a pessoa tava louca. Mas é por isso que a gente ama esse esporte. Cada jogo é como se fosse um micro-universo separado, né? Com uma narrativa diferente, contexto e personagens diferentes. Mas parte da história se repetiu. Foi a 6ª vez que o Lakers chutou menos de 30 pontos de 3 nos playoffs. O LeBron mais uma vez insistiu demais nas bolas de 3. Anthony Davis teve um segundo tempo que ele teve menos de 10 pontos. E o D'Lo foi inexistente no ataque. Mas o Lakers ainda assim saiu vitorioso, o que é algo incrível, senhoras e senhores. Né? Eu sempre instigo o nosso ouvinte a pensar, cara, num dia que tudo isso der certo pro Lakers, qual o teto desse time? E aí eu começo a minha análise. Que vocês sabem que o Bruno já apontou muito bem, eu sou um cara muito analítico, e assim que já saiu
que o Gary Payton seria titular, eu imediatamente fiquei admirado com a audácia do Steve Kerr fazer mais uma mudança tão grande num jogo tão importante. E por 3/4 deu muito certo. Né? Muito. Eu não imaginava que o Lakers ia voltar. Quando dá o terceiro quarto, o Warriors começa a se distanciar, né? No placar, eu pensei, ih, rapaz, o negócio vai complicar. Eu acho que o Warriors vai levar essa. E o último quarto, eles tiraram forças ali que eu não imaginava mesmo, assim. Foi um negócio impressionante. E você tocou o ponto principal, Bruno. A ideia por trás disso era deixar o perímetro do Warriors ainda mais leve e atlético e provocar turnovers e sair em transição rápida. Resultado, o Warriors teve 17 fast break points contra só 4 do último jogo. E o Gary Payton tem muita participação nisso. Mas o maior ajuste para mim foi um pouco mais sutil. Eu contei aqui que no último vídeo, um dos motivos do Lakers terem eliminado tanto foi que eles tiraram o Anthony Davis da marcação dos pick and rolls do Warriors na cabeça, né, do garrafão, praticamente fora da área pintada. E foi quando o Vanderbilt teve a incumbência de marcar a corrida do Steph Curry dessa posição. Isso permitiu que o AD ficasse mais fixo dentro do garrafão. Ou seja, quando o Steph Curry eventualmente batia a marcação do Vanderbilt através de um screen do Kevon Looney ou do Draymond Green, e ele penetrava, Bruno, ele dava de cara com o Anthony Davis, deixou muito bem ilustrado, inclusive, no nosso último vídeo. Né? Aí o Lakers recuperava a bola e destacava em transição. Só que ontem, o ajuste do Curry deu muito certo. Em vez do Steph Curry correr diretamente em direção à cesta depois do screen e encontrar o Anthony Davis paradinho, ele correu lateralmente, Bruno. Ele puxava a marcação do Anthony Davis para fora da área restrita uma vez mais, passava a bola para um companheiro, fazia penetração em vez dele, e por isso que caras como o Andrew Wiggins tiveram 17 pontos e o próprio Luria teve 15. E foi por isso também que o Steph teve o triplo-duplo ontem. Foi. 31 pontos, 10 rebotes e 14 assistências, porque esse foi o plano de jogo, e o plano de jogo pediu isso dele. A mudança funcionou tanto ofensiva quanto defensivamente, portanto. Mas a correção que rendeu a vitória no quarto-quarto por parte do Lakers foi simplesmente mais vontade, cara. Eu achei que o Lakers fez um trabalho excelente em levantar o ritmo defensivo, muito por trás da intensidade que o LeBron imprimiu dentro do garrafão, mas também, obviamente, assim, e principalmente, tudo mudou no segundo tempo para mim quando o Anthony Davis assumiu a responsabilidade de marcar o Steph Curry pessoalmente. Por toda a quadra, a propósito. Ele seguiu o Steph, ele foi cola o Steph o quarto inteiro. Foi uma manobra super arriscada, porque desprotege totalmente o garrafão de não ter o AD fixo lá dentro, mas que venceu o jogo na posse de bola mais importante, que foi justamente o Steph Curry com a bola de 3 na mão, mas por estar sendo marcado por um cara tão alto, tão físico, tão atlético quanto o AD, o Steph foi obrigado a fazer um fade away, né, de bola de 3, Sim. Que obviamente não entrou, e o Lakers conseguiu a vitória. Crédito, obviamente, Bruno, ao herói improvável que aproveitou essa oportunidade enquanto tantas batalhas defensivas aconteciam, ele tomou as rédeas ofensivamente. E vale dizer que, eu tô falando, obviamente, do Lonnie Walker, né? Sim. Mas vale dizer que ele teve oportunidade no jogo justamente porque ele entrou para ser um cara defensivo. Ele entrou para conter os ataques de transição do Warriors, como no jogo 3 ele já tinha feito muito bem, e que me lembrou muito que o Malik Monk e o Davion Mitchell fizeram pelo Sacramento Kings nesse embate direto com o Warriors. Só que quando o ritmo do jogo fica tão frenético e aperta tanto assim, dá oportunidades para esses caras pontuarem em transição também, e ele foi absolutamente impecável na execução dos arremessos, cara. Logo no começo do quarto, ele teve uma cesta de 3 gigantesca, que encurtou a diferença de 7 pontos para 4. E ele continuou acertando tudo para terminar com 15 pontos todos no quarto. E sacramentou essa vitória monumental para o Lakers, que para mim dita sim o restante da série. Com 3-1, vale lembrar que o Warriors tem que vencer os 3 próximos jogos que faltam. É o cenário mais difícil, né? Estatisticamente é o cenário mais improvável de um time se recuperar numa série de playoffs, é o 3-1, né? É uma missão muito ingrata. Pouquíssimos times conseguem fazer isso. Mas o Warriors eu acho que um dos Warriors é um dos times que tem o que é necessário pra conseguir. Então eu acho que o Warriors a carta fora do baralho, mas a probabilidade de uma vitória do Lakers é muito mais alta nesse momento, né? Com certeza, cara. Com certeza. E com a possibilidade, obviamente, né, de já fechar a série no jogo 6 voltando em casa, né? Mas, cara, acho que o que mais fica claro pra mim, mais fica assim, um fator de confiança pra torcida do Lakers, é o fato de que esse time, Bruno,
tem tido tanta versatilidade, profundidade, tanto talento e vontade, cara, pra perder 3 jogos seguidos. Eu não vejo isso acontecendo. Sim. Justamente porque, como eu mencionei no começo do bloco, o Lakers tem sido um time que tem tido tanta raça, concentração, que tem conseguido vencer mesmo nas adversidades, mesmo em jogos em que as coisas não estão dando certo. Então, por isso tudo, pelas mudanças táticas do coach Hembron, que eu tô ficando muito surpreso. Eu não achava que ele fosse ser um técnico que conseguiria bater de frente com um cara tão inteligente quanto o Steve Kerr e fazer ajustes durante o jogo. O Steph cozinhou o jogo inteiro, nos 3 primeiros quartos, né? Sim. E no quarto, quando mais ele precisava, o coach Hembron fez um ajuste, colocou o AD marcando o cara, foi audacioso também. E esse ajuste rendeu a vitória pro time do Lakers. Então, cara, eu tenho certeza, Bruno, que o LeBron vai exigir concentração do seu time, porque você mencionou que pouquíssimos times conseguiram sair de 1-3, e um dos times que conseguiu fazer isso foi o próprio Cavaliers do LeBron James contra o Golden State Warriors. Não me lembro que ano que foi. 2016, ou seja, o LeBron, final de 2016. O LeBron, então pronto. Esses dois protagonistas, né? Esses caras já passaram por isso. Então eu tenho certeza que o LeBron James vai cobrar muito concentração desse time do Lakers para garantir a classificação quanto antes e deixar que Suns e Nuggets se matem na outra semifinal, que tá com cara de que vai ser bem longa também. Então, cara, créditos pro time do Lakers, pra todos os caras que a gente mencionou. Uma vitória absolutamente inspiradora, Bruno. Eu acho que, assim, o que mais me impressiona nessa vitória, e é uma vitória que eu acho que demonstra realmente muito mais do que tática e técnica, o preparo mental e a vontade do time mesmo, né? É o fato de que esse time foi montado não tem nem 3 meses, cara. Isso é que eu acho que é o mais impressionante, né, assim. Não custa a gente lembrar, cara. Metade do time titular... Metade não, né? 2 dos jogadores do time titular, eles entraram em fevereiro, cara, na trade deadline. O Rui Hachimura tá desde o começo do ano. O próprio Dennis Schroeder também teve uma trajetória de ficar indo e voltando, né? Não é um cara que ficou esse processo todo aí dos últimos anos do Lakers, né? Então, assim, é um time que, apesar de ter sido montado de uma forma tão recente, ele já tá dando tão certo, né? Que pra mim é o que mais impressiona, assim. Acho que, de certa forma, é um testamento ao talento e à capacidade de liderança do LeBron James e do Anthony Davis também. Acho que, né, a gente que pegou tanto no pé do AD nessas últimas temporadas aí, né, quem acompanha o 3 pontos e a falta de longa data sabe o quanto que a gente malhava o AD, porque a gente sabia que ele tinha esse potencial, e eu acho que agora ele tá demonstrando isso, né, então acho que é justo também dar o mérito pra esse cara. É muito impressionante mesmo, assim, é algo comparável pra mim ao próprio Warriors, que é um dos times que eu acho que é mais casca-grossa da NBA atualmente, né, na capacidade de reverter situações adversas, de ter jogadores que são capazes de, diante de uma situação adversa, eles continuam jogando muito bem, continuam focados, continuam sabendo o que eles precisam fazer para conseguir vencer, e muitas vezes eles acabam vencendo por conta disso, né. Vai ser um jogo 6, um jogo 5, desculpa, bastante interessante, que vai rolar nessa quinta-feira, a gente vai acompanhar, obviamente. Eu não arrisco dizer quem vai ganhar. Sei que o Filipão tá confiante na possibilidade do Lakers vencer essa série, mas não acho que vai ser no jogo 5. Não vai ser. Eu acho muito complicado. Pode ter certeza que não vai ser, cara. Claro que não é impossível, obviamente, mas o Warriors jogando em casa, com a corda no pescoço, esses caras são vencedores demais pra gente falar que eles vão perder em casa. Não vão. Mas de fato, acho que vai ser um jogo muito interessante de todo modo, porque, obviamente, né, a gente viu aí o Warriors estava praticamente com a vitória na mão e o Lakers arrancou ela de lá nos últimos minutos do jogo dessa vez, e isso não é fácil de fazer. Contra Golden State é menos fácil ainda, né? Mais difícil ainda. Então vai ser muito legal acompanhar esse jogo 5, a gente vai estar de olho aqui, sem sombra de dúvidas. Filipão, eu sei que você não quer falar sobre esse próximo jogo, tá, mas é aquele negócio, né? Os playoffs incluem o clássico 3 pontos e a falta, e a gente tem que falar dele aqui. 3-1, Miami Heat abriu nessa série contra o Knicks, vencendo por 109-101. Um jogo que
Cara, eu achei um jogo muito estranho, pra ser bem honesto, assim, das duas partes. É, o jogo começou de uma maneira bastante intensa, especialmente por parte de Miami. É, mas à medida que foi progredindo o jogo, eu não sei se é o cansaço das séries, eu não sei se. Eu não sei se subitamente todo mundo teve um apagão, mas. Cara, o último quarto foi sofrível, velho. Meu Deus do céu, ninguém acertava nada, cara. O Knicks com a dificuldade gigantesca de pontuar. Miami pegando rebote ofensivo a rodo, mas não conseguia converter de jeito nenhum. Foi assim, um show de horrores que mostra, cara, que apesar da vitória de Miami, enfim, tá todo aquele papo. Julius Randle até deu uma entrevista aí recentemente falando que, talvez eles queiram mais e tal. Mas o fato é que chegou um momento desse jogo 4 que parecia que ninguém queria ganhar esse jogo, né, Filipão? Bruno, eu tô lutando contra a vida aqui pra falar desse jogo hoje, cara. Não porque eu não tô feliz por você, mas porque realmente eu tô desapontado com o nível de vontade do Knicks. Foi um jogo feio, mais um, como você falou, em que as duas equipes chutaram mal, brigaram demais. Mas quando o Knicks teve a chance de, fora de casa, vencer a partida e conquistar a vantagem de ter mais jogos em casa até o final da série, o Knicks simplesmente não teve força ou inspiração para fazê-lo. O Heat, como você falou, no começo do quarto quarto, perdeu 12 dos 15 primeiros arremessos. Mas o Knicks tirou apenas 3 pontos da vantagem nesse período inteiro, cara. O que é algo assustador. Eu até cheguei a falar com você em off sobre como esse time tem dificuldade para encontrar cestas quando se precisa de uma. E foi assim que o Brunson começou. Foi assim até que o Brunson começou a pegar fogo depois do All-Star Break. Mas vai ser assim também que a gente vai morrer na praia nessa série, porque o trabalho defensivo até que foi bem feito em cima do Butler. Ele não explodiu, obviamente. O ajuste que eu pedi para fazer sobre o Josh Hart foi feito. Ele voltou para o banco, o Quentin Grimes voltou a ser titular. A marcação de zona apareceu de novo, criou uma dificuldade dos arremessos de Miami. Mas, cara, faltou vontade, cara, faltou inspiração. O Heat teve, como você falou, 7 ou 8 rebotes ofensivos só no quarto quarto contra 0 do Knicks, gerando alguns poucos pontos, segunda oportunidade sim, como caras como o Struz, como o Caleb, o Kyle Lowry de novo muito bem, o Kevin Love no perímetro também. E quando tem dois times que chutam praticamente as mesmas porcentagens o jogo inteiro, foi 48% de quadro do Nova York contra 47% de Miami, 32 de 3 do Nova York, 33 de 3 para Miami, fica claro que quem ganha é quem teve justamente esses poucos pontos, segunda oportunidade, convertidos, e Miami teve 7 a mais que o Heat ontem, porque simplesmente quis mais, brigou mais, lutou mais, fez prevalecer a Heat Culture, que eu sempre enalteço aqui, que é algo que me encanta cada vez mais. Foram também 32 pontos do banco do Heat, Bruno, contra 10 do Knicks, e isso diz tudo, isso prova o meu ponto que eu tô tentando fazer aqui. Eu gosto muito de times que crescem quando se mais precisa deles. Quando ninguém acredita nos caras, os caras vão lá e encontram uma maneira, não sei de onde, de vencer um jogo feio que seja, como foi o que aconteceu ontem. E o Heat é definição disso. E não à toa, eles estão mais... Já estou cravando aqui. Eles estão em mais uma final de conferência. Claro que pode acontecer tudo ainda, mas eu não vejo o Knicks vencendo, Bruno, nos próximos 3 jogos. De maneira alguma. Tendo visto o que eu tenho visto agora. Não sei se por cansaço ou por falta de habilidade mesmo. O time bateu no teto mesmo. O time, obviamente, não está pronto. Vale dizer isso. O time foi montado essa temporada para as próximas. O Brunson chegou agora. Alguns ajustes precisam ser feitos, né? A gente não tem ainda, para mim, um pontuador confiável. Não é o Julius Randle ainda. O Quickley foi um cara que sumiu na série, não jogou ontem por lesão, mas não apareceu nos playoffs. Então, cara, algumas coisas precisam ser corrigidas. E esse time de Miami, em contrapartida, é um time muito mais experiente. É um time que já esteve nessa situação várias e várias vezes, né? E é incrível como eles têm feito isso vale lembrar, sem o Tyler Hero, que pra mim é o segundo melhor jogador desse time. E então, sem o Oladipo também, né? Que apesar de não ser titular, era um cara que se tivesse vindo do banco poderia estar ajudando também, né? Principalmente na ausência do Tyler Hero, né? Ele estaria jogando mais nesses playoffs, não tem feito por conta dessa lesão também. Ou seja, Bruno, crédito muito à cultura da equipe, cara. Vencedora, cresce quando precisa. O Coach Spoelstra, mais uma vez, cara, brilhante. Então, enfim, eu acho que tá em boas mãos. E eu tô muito curioso, porque como a gente tem visto Boston Celtics e Sixers, Bruno, nenhum dos dois tá tendo confiança suficiente. Então, eventualmente,
é um bom matchup pra Miami, cara, muito, pra poder sonhar. eu acho muito engraçado, assim, nesse ponto, né, como a gente tem uma possibilidade de ver duas finais de conferência com, né, Heat, Celtics e Denver e o Lakers, que foi exatamente as duas finais de conferência da bolha, né? Aí a galera ficava, mas é a bolha, não sei o que, não valeu, é outra condição, outro tudo. Você vê, os times, né, com muitos jogadores que estavam lá em 2020, podem ter essa chance de voltar à final de conferência. Obviamente, ninguém tá classificado ainda, né? Só queria deixar pontuado isso, né? Mas assim, acho que do Knicks, como você já falou bastante, você falou... E eu concordo bastante, eu acho que o time entrou bastante desconcentrado, muitos erros, especialmente o Mitchell Robinson, eu acho que errou muito, o Josh Hart também não fez uma boa partida. E aí, né, cara, o time não ajudou, né? Apesar de uma boa performance do Jalen Brunson, eu acho que jogou muito bem, muito... O Brunson traz, eu acho que o que o Knicks mais tá precisando nesse momento. Numa situação adversa, o cara joga calmo. Ele não cede à pressão, cara. É impressionante. Mesmo com um time não ajudando, o Brunson ainda consegue fazer 32 pontos e 11 assistências, cara. Duplo-duplo ainda. É impressionante. Mas, assim, realmente foi um negócio incrível o que o Spoelstra fez nesse jogo. Eu não consigo deixar de me admirar a capacidade dele montar esquemas táticos que tiram o melhor de jogadores que você não imagina. Acho que o grande ajuste que ele faz aqui, até para poder ajudar um pouco o Heat a se proteger melhor dessa backcourt do Knicks, é trazer o Adebayo mais pro perímetro e colocar o Cody Zeller, cara. O cara tava esquecido no banco do Charlotte Hornets e foi fundamental em diversos momentos do jogo aqui, na posição número 5 pelo Heat, cara. E fora outros jogadores que também você jamais imaginaria em outros times tendo essas pontuações, cara. O Caleb Martin com 10 pontos e 5 rebotes. É ridículo, assim. É impressionante como esse cara consegue fazer render tanto jogador que muito provavelmente em outros times você veria esses caras mofando ali como segunda, terceira opção de uma rotação, e aqui no Heat eles são super importantes. A gente vai ficar de olho, obviamente, eu não tô tão confiante assim como o Filipão, que o Heat se classifica tão fácil, né? Até porque o jogo 5 é no Madison Square Garden. Bota só um pra vocês ganharem, não, mas o próximo é no Madison Square Garden, cara. E aí, bicho, tudo pode acontecer, especialmente com a torcida do Knicks, que certamente vai empurrar o time pra tentar diminuir essa vantagem aí no próximo jogo, que também vai ser na próxima quinta-feira. Quinta-feira não, quarta-feira. Os dois jogos são de quarta-feira. A gente vai estar aqui acompanhando. Mas antes, a gente vai ter os jogos desta terça-feira. Tem aí o jogo 5 entre Celtics e Sixers, jogo 5 de Suns e Nuggets, as duas séries empatadas, dos jogos cruciais para ambos os confrontos, e a gente vai estar aqui para acompanhar amanhã no 3 Pontos e a Falta, trazer a análise dessas duas partidas. A gente fica por aqui, quero agradecer demais aí ao Filipão, tamo junto. E agradecer a vocês que estão assistindo a gente aqui, pelo carinho, pelo apoio, vocês são demais. Obrigado, a gente tá muito feliz de estar aqui podendo falar de NBA com vocês. E você que tá chegando agora, já deixa aqui o like, comenta e não se esquece de assinar o canal 3 Pontos e a Falta para não perder nada dos playoffs da NBA. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!